Pessoal, continuando então a revisão. O exercício 7 pede para calcular a medida da diagonal de um cubo de 6 centímetros de aresta. A fórmula da diagonal do cubo é D igual a A vezes a raiz de 3. Como a nossa aresta é 6, é só substituir. Então, a nossa diagonal, 6 raiz de 3 centímetros. Só isso nesse exercício, nada mais. No exercício 8, ele é um pouquinho mais trabalhoso. Está pedindo o volume de uma pirâmide de base quadrada de 4 por 4 e 6 centímetros de aresta lateral. A fórmula do volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base está fácil, é só nós calcularmos o 4 vezes 4, porque é quadrada. Só que nós não temos a altura. Então, para isso, vamos imaginar essa base olhando de cima. Então, nós temos um quadrado de 4 por 4. Eu vou calcular a medida dessa diagonal. Então, vou chamar essa diagonal de A, que seria a minha hipotenusa, ao quadrado, igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que seriam nossos catetos. 4 ao quadrado dá 16, mais 16, 32. Como nós não temos raiz quadrada exata de 32, eu vou fatorar. Fatorando, quem eu conseguir formar? Grupos, duplas de 2 aqui. Eu multiplico, 2 vezes 2, 4. Quem eu não conseguir, volta para dentro da raiz. Então, essa medida dessa diagonal desse quadrado, ela mede 4 raiz de 2. Como eu preciso somente da medida até o meio, então, dividindo por 2, ela vai medir aqui 2 raiz de 2. Vamos imaginar essa parte aqui, nós vamos fazer um corte. Então, essa base vai ser 2 raiz de 2. O 6 é essa linha inclinada aqui da pirâmide, que é esse 6, e a altura que nós precisamos encontrar. Então, novamente, eu vou aplicar Pitágoras. 6 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado, porque 6 é a minha hipotenusa, o h e o 2 raiz de 2 são os catetos. Elevando ao quadrado dá 36, 2 ao quadrado dá 4, raiz de 2 ao quadrado, o 2 sai fora da raiz. 2 vezes 4 dá 8. Quando eu passo para o outro lado, ele vai negativo. 36 menos 8 dá 28. Raiz quadrada de 28 não tem raiz exata. Vou fatorar novamente. Por 2 dá 14, por 2 dá 7, por 7 dá 1. Eu consigo formar uma dupla com o 2, esse 2 fica fora da raiz e o 7 volta para dentro da raiz. Então, essa altura eu consegui determinar que é 2 raiz de 7. Agora, por último, para finalizar, eu vou voltar para aquela fórmula do volume. Então, voltando para essa fórmula do volume, para a gente concluir, eu tenho a área da base, que é 4 vezes 4, vezes a altura, 2 raiz de 7, 2 raiz de 7 sobre 3. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 2, 32, raiz de 7 sobre 3. O 32 não dá para dividir por 3, então nós deixamos dessa forma. Centímetros cúbicos. Esse é o resultado final do nosso volume. Isso no exercício 8. Agora, no exercício 9, ele fala, então continuando aqui o exercício 9, ele fala de um tetraedro, que o volume é 18 raiz de 2. Naquele resumo das fórmulas que eu passei para vocês, nós temos que o volume de um tetraedro, a fórmula é A elevado ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Se já foi dado a medida do volume, que é 18 raiz de 2, eu vou substituir no lugar do V e copio o resto da fórmula.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cruz. Então, desse lado, eu vou manter a elevado a 3 raiz de 2 igual a 12 vezes 18, que é 216, raiz de 2. Essa raiz de 2, eu vou passar dividindo. Ela está multiplicando, eu passo dividindo. O que vai acontecer aqui? Vou cortar essas duas raízes e vou ficar somente com 216. Como eu tenho esse 3 aqui, eu vou transformar, vou jogar para lá na forma de raiz cúbica. Raiz cúbica de 216 é igual a 6. Ou seja, a unidade, não foi dado nenhuma unidade, então a nossa aresta é igual a 6. Se fosse o volume em metros cúbicos, aqui seria em metros. Se fosse em centímetros cúbicos, aqui seria em centímetros. Então, a nossa aresta, que é o que está pedindo, é igual a 6.